uma frase que Abraão ele foi o pai da fé, não porque ele fez muitos milagres, mas porque ele obedeceu a Deus. E isso inclui, né, levar o filho dele. Quando a gente lê as histórias da Bíblia, a gente, como Maria, por exemplo, Abraão, a gente fala, mas ele tinha que ter feito isso mesmo. Só que eles não sabiam que o final seria aquele, né? Então eles foram totalmente confiantes em Deus. Mesmo dando certo no horário, eles sabiam o Deus que eles serviam. No capítulo 4, no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não produz para nós um eterno Deus para nós. Acima de toda comparação, à medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As cartas de Paulo são maravilhosas, né? E eu estou tentando ler em ordem cronológica. Irmãos, faz toda a diferença. Eu pedi para vocês a lerem as cartas de Paulo, desde a mais antiga até a mais atual. E quando a gente faz isso, a gente vê uma grande diferença. Quando Paulo escreveu essa segunda carta, ele estava na cidade de Éfeso. E a primeira carta não foi tão bem recebida. Então ele teve que escrever mais uma, né? Algumas outras observações. E eu gosto muito dessa passagem porque ela diz que tudo que a gente passa aqui na Terra é uma leve comparação, né? Não tem nada que compara o preço da glória. E eu lembro de uma história que eu ouvi, eu não vou lembrar exatamente todos os detalhes, mas é de uma garota americana, ela era batista, né? E essa jovem era uma jovem muito fervorosa na casa de Deus. Ela vivia numa cidade pequena, só que ela era muito envolvida nas coisas de Deus, ela era batista, era uma jovem exemplar na família, na igreja. Na cidade onde ela vivia, ela teve uma doença, né? Assim como a Covid, por exemplo, ela teve uma doença muito grave e que levou seus pais à morte. Eu não me lembro exatamente se ela estava em outro país ou se ela precisava exportar outro corpo dos pais dela para a cidade natal. Só que nesse decorrer desse intervalo, o irmão dela também veio falecer. E hoje, na IBD, a gente estava falando sobre como a gente é ser humano, né? Apesar de nós sermos filhos de Deus, não somos seres humanos, então nós somos enterrados muitas das vezes, né? E aqui a gente estava falando de, nossa, mas por que isso aconteceu comigo, né? Eu estou na igreja, eu fiz todas as coisas que não certo, o Adão se citou, né? A questão do cobrado na igreja, tipo, nossa, mas não para que eu fiz, eu estou os carros novos para renovar o meu carro, enfim. Mas a gente não sabe, né, quais são os planos de Deus. Então, quando acontecem essas coisas, a gente sim fica com muita raiva. Né? A gente volta no passado, a gente fica vendo o que a gente poderia fazer para evitar aquilo. Eu mesmo, quando fui assaltada aqui na igreja, nossa, naquela noite, pensei em coisas horríveis. Se eu tivesse uma arma, se eu tivesse uma faca, para dar, para colocar, porque a gente fica com raiva. E não é pecado a gente ficar com raiva da pessoa, né? Só que Jesus morreu por aquela pessoa também, de você, aquele mal. E aí essa jovem, ela sofreu um baque muito grande na sua família. Imagina, você perdeu seus pais, o seu irmão. E ela estava pronta para desistir de tudo na vida, desistir de caminhar com Deus. Até porque naquele momento ela viu que todos os esforços dela nem não adiantou, assim. Seus irmãos, seu irmão, seu pai, foram levados. E uma noite, ela acordou com o Espírito Santo, né, na verdade, acordando ela, e falou: escreve o que eu vou te dizer. E ela escreveu: mas que não nasce volta aos outros.
triste que ela viveu, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever um dos livros mais lindos que a gente tem nos dias de hoje. Então é que nem Paulo diz aqui, que eu vou ler aqui, Paulo e diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de valor, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Lembrando que a maioria das cartas que Paulo escreveu estava debaixo de uma grande tribulação. São cartas lindas, né? Parece que ele escreveu no paraíso, mas ele estava escrevendo em prisões, né? Perto com cadáveres amarrados no seu corpo. E ele foi todo inspirado pela Espírito Santo para escrever coisas maravilhosas para nos encorajar que Deus está conosco no mar. Olha a dificuldade com Então, a 22 está